No tópico anterior, vimos que o processo de modulação por amplitude faz com que o sinal que esteja em banda base tenha o seu espectro de frequências deslocado para que fique sobre as frequências da portadora. Além disso, vimos que o sinal que antes tinha uma largura de banda B passa agora a ter uma largura de 2B, e surgem as bandas laterais superiores e as bandas laterais inferiores. Vimos que para transformar o sinal banda base num sinal modulado, simplesmente multiplicamos o sinal da mensagem pelo sinal da portadora. No receptor, precisamos do sinal original, aquele que tínhamos antes da modulação, já que a função da modulação é preparar o sinal para trafegar pelo canal. O processo de desfazer a modulação chama-se de demodulação. Precisamos encontrar uma forma de fazermos a tal da demodulação. Isso que corresponde a encontrarmos uma maneira de pegarmos o nosso sinal que está numa frequência maior e reduzirmos a frequência dele. Além do mais, o sinal modulado possui uma largura de banda de 2B e precisamos reduzir a largura de banda dele pela metade para que ele volte a ter uma largura de banda de B, que era a largura de banda original do nosso sinal. Até o momento, vimos que, se pegarmos um sinal qualquer e multiplicarmos por uma portadora, iremos deslocar o espectro dele. O que aconteceria se multiplicarmos o sinal modulado por uma portadora? O resultado seria o mesmo. Pegamos o eixo vertical do espectro do nosso sinal e colocamos ele sobre os impulsos representados da portadora. Conforme podemos visualizar, o resultado final disso, obtivemos então o nosso sinal banda base e, além disso, obtivemos algumas frequências indesejadas. Ainda tenho uma dúvida, de qual que deve ser a frequência que devemos utilizar para fazer a demodulação? Podemos identificá-la analisando os gráficos que montamos. O que fizemos foi pegar o eixo vertical do gráfico de cima e colocarmos sobre os impulsos do gráfico de baixo. Isso fez com que o sinal de mensagem fosse parar sobre o eixo vertical, onde ele estava originalmente antes de fazermos a modulação. Em outras palavras, essa distância deve ser igual a essa distância, que corresponde à frequência da portadora utilizada na modulação. Assim, observando esses gráficos, podemos dizer que o processo de demodulação AM é fazer a modulação AM do sinal já modulado. E as frequências extras? Quais são essas frequências? Mais uma vez, recorrendo à análise do gráfico, podemos chegar à conclusão de que elas estão localizadas a 2 vezes a frequência da portadora. Como essas frequências estão 2 vezes a frequência da portadora de distância do nosso sinal de mensagem, conseguimos facilmente eliminar essas frequências utilizando um filtro passa-baixa. Matematicamente, podemos descrever todo esse processo como sendo, dado o sinal de mensagem m de t, se multiplicarmos ele por uma portadora, obtemos φ de AM de t igual a m de t vezes cosseno de ômega c t. Se multiplicarmos novamente pela portadora, obtemos então E de t, que é igual a m de t vezes cosseno, abre parênteses, ômega c vezes t, fecha parênteses, vezes cosseno, abre parênteses, ômega c vezes t, fecha parênteses. Organizando a equação de E de t, chegamos ao resultado de que E de t é igual a m de t vezes cosseno ao quadrado de ômega c vezes t. Pegando a equação do sinal demodulado e aplicando as propriedades trigonométricas, podemos obter que E de t é igual a m de t vezes, abre colchetes, 1 mais cosseno de 2 vezes ômega c t, fecha colchetes, isso tudo dividido por 2. Organizando, podemos chegar então que E de t é igual a m de t sobre 2 mais m de t vezes cosseno de 2 ômega ct dividido por 2. Reparem que a primeira parcela corresponde ao sinal demodulado, enquanto que a parcela com o cosseno corresponde às frequências indesejadas, que podemos eliminar utilizando um filtro passa-baixa. Uma observação muito importante é que, para sermos capazes de fazer a demodulação de sinais AM utilizando a técnica de multiplicação por portadora, devemos gerar, localmente, uma portadora na mesma frequência e fase do sinal modulado. Se o sinal local não estiver na mesma frequência e fase do sinal da portadora, a amplitude do sinal de mensagem demodulado será menor, chegando a ponto de ser nula,
caso a defasagem dos sinais sejam de 90 graus. Em tópicos futuros, iremos estudar a técnica de comunicação em quadratura, onde iremos voltar a essa questão da fase entre a portadora local e a portadora da AM.